nós iremos falar sobre esse tema aqui, ó. Sucesso demora, dói e dá o quê? E dá trabalho. E começa dizendo, porque Deus tem dado, ele é uma pergunta, né? Porque Deus tem dado, porque a nossa base é forte. E por isso, aguentamos o quê? As pancadas. E o que ele fez na igreja, no caso Deus, ele gostaria de fazer na vida de muitos. Mas o problema de muitos é justamente este: não aguentar as pancadas que a vida lhe impõe. O mundo não terá dó de bater em você, verdade. E vai bater forte, verdade. E se não aguentar, no caso nós, as pancadas, você vai ser o quê? Derrotado. Ou seja, diante das lutas, é necessário ser forte, para então vencê-las. Está aí. Aqui tem um texto de Mateus 7, 24, para completar essa introdução, que diz assim: todo aquele, pois, que escutar, disse Jesus, estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, né? E combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, continuando, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7, 24 ao 27. Veja que interessante, né? Veja que a pedra, diz o texto sagrado, que os construtores rejeitaram, que é Jesus Cristo, essa pedra se transformou, ou veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Você sabe, eu fui pesquisar, só você pesquisar na internet, pedra angular é a pedra que fica, sabe aquele arco, qualquer arco que se faz, se você observar essas construções antigas, pensa que as romanas, né? Aqui tem muitas. Quando o arco fecha, em cima tem uma pedra angular, que fecha o arco. Ela é meia triangular. Então, ela fecha aquele arco para que ele se sustente. Sem aquela pedra, ele desmorona, ele não fica. Ele é até posto, mas depois cai. É porque eu não tenho aqui como colocar para você uma amostra da pedra angular, mas só você olhar na obra, fica bem no centro do arco. Sabe o arco? Fechou o arco no centro do arco. Então, toda e qualquer construção sem aquela pedra ali vai desmoronar. Assim é a nossa vida, se não estiver na pedra que é quem? Jesus, no altar. Jesus disse: se estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. E ele disse que seremos os seus discípulos. Ele disse: permanecerdes em mim e eu em vós, dareis muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Agora a questão é, como que eu permaneço em Jesus, se eu não vejo Ele? De que forma? Está aqui. Aquele que ouve essas minhas palavras, aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. É quando nós praticamos as palavras do nosso Senhor Jesus. Então, você que está aqui, responda para você mesma: onde que está a sua casa? Na areia ou na rocha? Porque frequentar o congresso
vir às reuniões não vai colocar minha casa na rocha. Eu vou me sentir bem aqui dentro, as palavras que são ditas e as palestras que são trazidas vai me dar um conforto, de repente, uma motivação, mas quando eu chegar lá fora, como a gente acabou de ler, que vier as pancadas, as perseguições, quando as tempestades da vida bater contra a minha vida, se eu não tiver firmado nessa palavra, para crer nela e obedecer e continuar com os olhos em Jesus, a minha casa vai desmoronar. Porque entenda, nós, você e eu, somos mais fortes do que nós podemos imaginar. E sabe quando que nós descobrimos, ou sabe quando que a nossa força é descoberta? Nos momentos das lutas. Porque é nos momentos de lutas que nós acessamos essa força. É no momento de luta que nós recorremos a essa força que está dentro de nós. E nós descobrimos ela no momento das nossas lutas. Porque entenda, existem pessoas que a zona de conforto para ela é o maior perigo e é o maior atraso da vida dela. Veja que ninguém cresce ou ninguém cresceu aí fora, não estou falando dentro da igreja, não apenas aqui dentro. Ninguém cresce aí fora na zona de conforto. Toda e qualquer pessoa se descobriu em meio aos desafios, perseguições, injustiça, crise, problemas. Porque naquele momento difícil, a pessoa vai acessar a força que está dentro dela. E que muitas vezes ela desconhece. Para você ter uma ideia melhor disso, você já deve ter ouvido falar da história do elefante. Que quando ele é pequeno, ele é amarrado a um tronco e com uma corda bem amarrado, e ele é pequeno, não tem tanta força, ele tenta se livrar daquela prisão, e todos os esforços para ele se livrar daquele tronco é inútil, porque ele não tem tanta força naquele momento para romper aquele obstáculo. E de tanto tentar, ele se convence na sua mente que aquela corda e aquele tronco é mais forte do que ele. E ele cresce com aquela mentalidade, com aquele gatilho, com aquela crença. A Bíblia diz: as armas da nossa milícia são mais fortes e mais poderosas que as fortalezas do inimigo, que é o diabo. O diabo, o mal, planta na mente da pessoa ideias. E existem pessoas que estão agarradas a essas ideias. E por elas estar agarradas a essas ideias, elas não lutam, elas não acessam sua força, a sua capacidade, elas se deixam levar. Então é preciso, muitas vezes, elas saírem da zona de conforto para que elas despertem a força que há dentro delas. Entendam que elas são mais fortes do que elas imaginam. Mais fortes. Repito, você é mais forte do que você possa imaginar. Então, aquele elefante cresce, se torna mais forte que aquela corda e mais forte que aquele tronco, mas ele continua preso e não sai. Por quê? Porque na mente dele continua aquela ideia lá de trás de que todas as tentativas serão inúteis, que ele não vai conseguir, que ele já tentou demais, que não vai dar certo. E a pergunta é: não é isso que tem matado muita gente? Não é isso que tem amordaçado muitas pessoas? Elas estão presas à mente de outras pessoas que dizem para ela: ó lá, fulano, cuidado, hein? Ó lá isso, ó lá aquilo. Porque você sabe, nós sabemos que o diabo trabalha com medo. O diabo trabalha com o quê? Com medo. Ele lança o medo na mente da pessoa, ele cria na mente da pessoa uma mentira, uma ideia mentirosa, para que a pessoa pense: se eu fizer isso, se eu tentar isso, vai acontecer isso aí. Eu não vou conseguir,
eu estou velha, eu estou velho, eu não tenho chance, não tem como eu conseguir, não tem como eu superar. E a pessoa vai levando a vida dela, igual o elefante grande já preso, o tronquinho ali, só vivendo aquela vidinha, presa aonde? Ao tronco, porque na mente dela há um gatilho, há uma crença, há uma fortaleza do diabo. Você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir. É assim que o mal trabalha. E aí passa 5 anos, 10 anos, 20 anos, daqui a pouco estão levando ela para onde? Para o cemitério. Aí realmente, agora não consegue mais não. Morreu? Morreu? Já era. Então, creia no que Deus disse para Josué: ser forte e corajoso. Gente, nós somos mais fortes do que podemos imaginar. Aliás, dentre todos os espermatozoides, você e eu fomos os que venceram. Ou não? Então, gente, nós somos mais fortes do que podemos imaginar. Vamos lá? 3 pontos que te levarão ao sucesso. Primeiro, ouça a voz de Deus. Qual é a voz de Deus? É a pergunta. A fé é a voz de Deus. E é a fé que nos dá a certeza, que nos impulsiona a tomar decisões necessárias. Esta certeza é o que tem que lhe mover a tomar atitudes. Olha, você sabe que existem muitas vozes nesse mundo, meu Deus do céu. E com o desenvolver da tecnologia, meu pai, hoje o que tem de rede social, e tem gente que fala, tem palestrante para tudo que é lado, escritor e coaching, e isso e aquilo, meu pai, é muita gente falando, sim ou não? É muitas vozes. O que tem, não vou citar redes sociais aqui, mas o que tem de redes sociais, meu Deus, cada um fala uma coisa, mas nós temos que ter um foco, temos que ter um norte, né? Qual é ele? A palavra de Deus. Porque está escrito que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você começa a ler, você começa a perceber que a palavra de Deus, ela é lógica. Ela, além de estar a se cumprir, ela é lógica, ela é racional. Infelizmente, quem vacina as pessoas contra Deus são aqueles crentes que dão mau testemunho. Pessoas que, de repente, usam da Bíblia para falar o que lhe convém, deturpam a palavra e ainda por cima envergonham o nome de quem? De Deus. Pessoas que estão aí nas redes sociais ou estão aí nesse mundo com atitudes que você olha, você que crê na palavra, você até se sente envergonhado. Fala, poxa, como é que pode uma pessoa dessa usando a Bíblia, usando o nome de Deus, ridicularizando o Evangelho de Jesus, fazendo com que a palavra de Deus se torne piada, da maneira que a pessoa está conduzindo a sua vida, de uma forma fanática, gente caindo no chão, gente comendo capim em nome de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Pessoas agredindo a fé das outras pessoas em nome de Deus, isso não se faz. Isso é terrorismo. Então a palavra, ela é inteligente. Quem lê, começa a colocar seus pés aonde? Na rocha. E deixa de depender dos outros. Por isso que a religião, há muito tempo, levava as pessoas a não ler a palavra. Você sabe disso. Eu frequentei a religião e nós não líamos a palavra. Nós nunca fomos estimulados a ler. Por quê? Porque se você começasse a ler, você ia começar a enxergar que tudo aquilo lá estava errado. E você, como disse Jesus, ia viver pela tua fé.
você chegar um dia que você questionar aquele líder religioso e você dizer assim, olha, então, vocês estão mandando eu fazer uma coisa, mas aqui está escrito outra. Vocês estão mandando eu adorar o pau e a pedra, mas aqui está escrito, não adorarás outros deuses, não darás culto, não terás imagem de outros deuses. Então, seus olhos iam se abrir, eles iam arrumar um problema para eles. Então, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então é melhor deixar as pessoas sem a verdade, deixa elas agarradas à mentira mesmo, morrem na mentira. Por isso que é triste ver pessoas, não, meu avô morreu assim, minha avó tinha essa religião. Quer dizer, ele morreu na ignorância, eu vou morrer na ignorância também? Não. Então, ouça a voz de quem? De Deus. E não apenas através da palavra, gente. Existem testemunhos que quando você ouve, te motiva. Por isso que é importante você dar seu testemunho. Porque a pessoa conta o que está escrito na palavra. Olha, pastor, estou aqui para dizer, eu cheguei assim, 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 eu obedeci a palavra assim, 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 e Deus fez isso, isso e isso na minha vida. Ali está a Bíblia ambulante. Uma Bíblia em forma de pessoa, provando que a palavra de Deus é viva e eficaz. Tem pessoas que você ouve o testemunho dela, que você fica motivado. Aquilo ali te levanta na hora. E na hora Deus fala, o que eu fiz com ela, farei com você também. Faço o mesmo. Por isso que é importante você dar o seu testemunho. Segundo ponto, não seja insensato. O segredo é a fé inteligente. O insensato baseia a sua vida nas emoções. E quando vêm as tempestades, elas vêm tanto para um como para outro. E o insensato, por não ter uma base sólida, acaba vendo sua vida desmoronar. Bem, insensato é aquele que não usa a cabeça, que não pensa. Uma das características de quem tem a mente de Deus, está lá escrito, né? Transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma das características de quem tem a mente nova, a mente de Cristo, que é a mente formada por essa palavra que é viva e que diz que tudo é possível, uma das características é que essa pessoa, ela deixa de ser uma pessoa impulsiva, emotiva nas suas atitudes. Lembra que todos nós perdemos muito porque falamos demais? Quem lembra? Você não lembra, não? Você era linguaruda? Nós éramos. E uma das características dos próprios frutos do Espírito é mansidão, domínio próprio e longanimidade, que é a paciência. Então, quando eu e você temos a mente de Deus, nós medimos as nossas atitudes e antes de tomá-las, pensamos, avaliamos, porque antigamente nossas reações eram impossíveis. Qualquer coisa que vinha à boca você falava, metia os pés pelas mãos ou pela cabeça, como quiser, falava o que não deveria, fazia o que não deveria, agia de uma maneira que não deveria. O que tinha que fazer não fazia, mas o que não tinha que fazer, acabava fazendo. E colocava tudo a perder. Porque você sabe que na hora da pressão do problema, da injustiça, da perda, na hora que vem a pressão das dívidas, ali é igual fogo. Se aquilo que está dentro de você é palha, vai queimar e evaporar. Se é ouro, permanece. Se é ouro, a palavra permanece. Vem aquela pressão, mas você tem um equilíbrio. Deus está comigo. Eu não vou fazer isso. Porque vão vir propostas indecentes, vão vir sugestões para você jogar tudo para o alto, para você desistir, para você abrir mão. Então você pensa, você avalia,
vai vir um medo de você não tomar decisões, porque tanto vem para fazer o que não deve, quanto para não fazer o que deve. Vem aquele pensamento, mas se você fizer, e aí, como é que você fica? O medo de ousar, o medo de se desafiar, o medo de tomar decisões. Porque há pessoas que elas não crescem, não avançam, porque, dadas as condições que o mundo está, dada a pressão das condições, vem aquela voz, mas se você tentar e der errado? E se você não conseguir? E as contas? E isso? E como que você vai pagar isso? E como que você vai pagar aquilo? E a tua renda? E isso aqui? E dadas essas pressões das necessidades, a pessoa acaba dizendo assim, se não der certo eu vou me prejudicar. Deixa eu ficar quietinho aqui no meu lugar, porque pelo menos não está bom, mas também não está ruim. E ela vai levando aquela vida acomodada, sem ousar, sem tomar atitude, porque ela tem medo. Ela não pensa. Gente, Deus te deu a capacidade. Ele próprio disse, né? Comereis o melhor dessa terra. Se tem alguém que quer que você tenha o melhor, esse alguém quem é? É Deus. Só que esse melhor não vai cair do céu. Deus tem os meios, Ele vai abrir portas. Mas Deus trabalha em sociedade, Ele trabalha em conjunto conosco. Se eu não agir, está lá escrito, eu abençoarei as obras das vossas mãos. Mão vazia, Deus não abençoa, não. Eu tenho que agir, eu tenho que tomar atitudes. Então, existem pessoas que a pressão faz ela não decidir sua vida. E outras, a pressão faz ela, torna ela, ou leva ela a fazer besteira. Fala demais. Porque tem gente que diz assim, eu sou frontal. Tudo que eu tenho que falar, eu falo na cara. Parabéns. E você acha que isso aí é grande coisa? Quem te disse? Eu sou assim, tudo eu falo na cara. Eu sou frontal, sou direta, tudo eu falo na cara. Mas não te avisaram, não? Que nem tudo você deve falar? Está lá escrito. Tudo que se deve guardar, guarda a língua. Você acha que a língua está mandando você guardar o quê? Só de você xingar palavrão? É de você falar certas coisas na hora errada. Tem coisa certa na hora certa. E tem coisa certa na hora errada. Experimenta alguém falar todas as verdades na sua cara. Se isso vai contribuir para si. De forma alguma. Tem coisa que desmotiva. Tem coisa que traz a ira. Tem coisa que afronta. Então, existem coisas que nem se fala. Você até evita, para evitar problemas. Tem coisas que a pessoa só vai se tocar um dia após o outro. Quando que eu e você viemos para cá? Quando falaram para a gente vir? Quantas vezes falaram para você buscar Deus? Quantas vezes falaram para mim buscar Deus? E aí? Você precisa de Deus. Resolveu? Não. Nós precisamos aprender a lição. Apanhamos do mundo, perdemos. Nós entendemos que estávamos errados. Foi aí que nós pensamos, eu preciso de Deus. Então você não vai mudar uma pessoa jogando na cara dela certas coisas. Pelo contrário, dependendo do que você falar, vai ficar pior. Tanto para você quanto para ela. Por isso, seja as suas palavras temperadas, diz a Bíblia. Fale só o necessário para edificação dos ouvintes. Muito bem. Para concluir, suba de nível. Quando você passa por uma luta, suporte-a e aprenda com ela e cresça com ela. Assim, então, você subirá de nível, tornando-se o quê? Forte. É o que nós acabamos de falar. Uma obra grande só poderá ser feita com estrutura forte. Assim, a obra de Deus através e de você
tem sido feita de forma extraordinária, por causa da sua estrutura forte, que se solidificou em meio a tantas lutas enfrentadas e o quê? E vencidas. Por isso, sucesso demora, dói e dá o quê? Trabalho. Diante dessa palestra, vamos determinar que a partir de hoje você possa provar que você é mais forte do que você imagina. Amém?